Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar participando desse grupo aqui com vocês. E o tema que eu vou apresentar hoje é sobre manejo das necessidades transfusionais no pré-operatório. Não tenho nenhum conflito de interesse e, como sumário, nós vamos ver os principais benefícios e riscos da transfusão sanguínea, noções de PBM, que é Patient Blood Management, ou seja, gerenciar as necessidades de sangue dos pacientes, o uso racional dos concentrados de hemácias, de plaquetas, do plasma fresco congelado e do crio precipitado no pré-operatório. Bom, a transfusão de sangue ela é insubstituível e é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma terapêutica altamente eficaz, só que ela precisa estar bem indicada para o doente certo, na hora certa e na quantidade certa, o componente certo. Então, atualmente, no mundo, nós temos 85 milhões de transfusões de concentrado de hemácias ao ano, com 108 milhões de doações ao ano voluntárias. Porém, esse recurso é escasso e é um recurso finito. O sangue, como sabemos, não possui substitutos e sempre temos que pesar os benefícios e os riscos a fazer a indicação. Indicação, portanto, deve ser cada vez mais precisa. Então, no 9 de julho, praticamente, a gente trabalha com todos os componentes sanguíneos. O nosso serviço são doações, na sua maioria, ou voluntárias ou vinculadas aos pacientes que recebem as transfusões. E praticamente a gente é autossuficiente na coleta e na transfusão do sangue de seus componentes. Então, embora o sangue tenha todos esses benefícios, a gente precisa sempre lembrar que podem ocorrer eventos adversos e podem ocorrer inclusive eventos adversos fatais. Nesse diapositivo a gente pode perceber, em 2017, no Serviço de Hemovigilância do Reino Unido, ocorreram 21 mortes, sendo que 85% dessas mortes foram devido a erros de processo. Ou seja, o sangue era certo, foi tudo feito direitinho, entretanto, alguma coisa entre o processo de liberação do sangue e o paciente receber estava errado. Daí a importância que, mesmo a gente tendo muita segurança no sangue que a gente está produzindo, o nosso processo tem que ser adequado. E também, esse slide mostra bem que a incompatibilidade ABO, por exemplo, que é uma das causas de mortalidade nesses casos, ela é a ponta do iceberg, ou seja, para cada 4 incompatibilidades você tem cerca de 606 quase erros, ou seja, desvios do seu processo para a instalação da transfusão de sangue, para o paciente chegar a receber a transfusão. Bom, além disso, mesmo com todos os cuidados que são tomados, o sangue ele não é isento de risco de transmissão de doenças. Então, por exemplo, o HIV no nosso meio, a gente tem uma taxa de transmissão de 1 para cada 216 mil transfusões, desculpa. O HBV é 1 para 138 mil e o HCV 1 para 486 mil. Então, por exemplo, vários estudos mostram que o HIV no Brasil, a chance de você transmitir por sangue acaba sendo 10 vezes maior do que nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. E além disso, nós temos os agentes emergentes, que são esses que a gente ouve falar toda hora, a dengue, a zika, o chikungunya, que teoricamente eles também são possíveis serem transmitidos pelo sangue. E até o momento não existe uma solução definitiva para essa questão. Mesmo através da inativação de patógenos, que você pode fazer alguns componentes sanguíneos como as plaquetas, a gente ainda não tem inativação de patógenos para hemácias. Então a gente sempre vai ter um risco transfusional. Bom, e por fim, eu gostaria de trazer essa publicação do JAMA do ano passado, que mostrou que... só um minutinho aqui, o apontador, estou me atrapalhando um pouco com ele. Mostrou que quando o paciente recebe transfusão ou no pré-operatório ou no perioperatório de concentrado de hemácias, ele tem 2 vezes mais chance de ter um tromboembolismo venoso ou uma embolia pulmonar. Então essa publicação do JAMA também levantou luz sobre uma outra questão. E aqui a gente pode ver, quanto maior o número de transfusões, maior a chance que ele vai ter de ter um evento tromboembólico no pós-operatório.
Então, mais uma preocupação que a gente tem para estar realmente usando o sangue de uma maneira adequada. Esse estudo foi feito com mais de 18 mil pacientes que foram submetidos à cirurgia, só para vocês terem uma ideia da magnitude dele. Bom, então, assim, antes de eu entrar diretamente no uso do sangue de seus componentes, eu gostaria de passar para vocês alguma noção sobre PBM, o Patient Blood Management. O que é isso? Então, essa seria a definição de PBM pela OMS, que é uma definição bem complexa. Mas nada mais é o PBM do que você ter uma abordagem sistematizada e focada no paciente, não só do uso do sangue, como nas alternativas que você pode ter para evitar uma transfusão desnecessária. E o PBM, na verdade, ele sempre tem o objetivo de transformar os processos cada vez mais seguros, o uso racional do sangue, minimizando a exposição desnecessária às transfusões sanguíneas. Então, primeira coisa, a gente tem que separar o PBM do Bloodless Surgery. Isso não tem nada a ver com Bloodless Surgery ou algumas religiões como os Testemunhos de Jeová que não aceitam receber sangue. O PBM não tem nada a ver. E PBM também não tem nada a ver com questão de economia de dinheiro. Eventualmente você pode até economizar dinheiro fazendo um bom PBM. Mas a princípio o fato de você ter um serviço que foca no paciente com as necessidades dele, não quer dizer que você vai economizar dinheiro. Então, o PBM, ele é multiprofissional, então não adianta nada você ter um processo PBM que o hematologista está focado, a enfermagem está focada, o médico do paciente está focado e o anestesista chega na mesa cirúrgica, ele resolve usar uma transfusão de uma maneira que não esteja adequada. Então, e além disso, ela tem que sempre ser centrada na vontade do paciente. Então, o paciente também tem que querer participar. São 3 os principais pilares do PBM. O primeiro pilar, ele visa a detecção e tratamento precoce da anemia. Por quê? Porque a anemia é o principal preditor de que um paciente vai para uma cirurgia e vai precisar de uma transfusão. O paciente que tem uma hemoglobina abaixo de 18, para qualquer cirurgia, em média, ele vai precisar receber... A chance dele receber uma transfusão é em torno de 50%. Se ele tiver uma hemoglobina acima de 12, a chance dele receber uma transfusão é em torno de 20%, tá? Nas cirurgias gerais. Então, o maior preditor de transfusão numa cirurgia é a anemia, por isso que é importante a gente detectar e tratar. O segundo pilar do PBM são aquelas técnicas que você vai utilizar para minimizar a perda sanguínea. Eu também vou entrar em alguns detalhes, mas, por exemplo, coletas excessivas de exames. Tem pacientes que ficam em UTIs que eles acabam recebendo transfusão porque eles têm uma rotina de manhã, de tarde e de noite. Cada um eles colhem 60 ml de sangue, então no final do dia ele teve 180 ml de sangue dele e foi retirado. Aí no dia seguinte o médico vê que a hemoglobina baixou e prescreve uma transfusão. Então a gente realmente tem que começar a se preocupar com isso. E é isso que às vezes são as críticas do PBM. As pessoas falam, vocês estão querendo economizar dinheiro. Não é isso, a gente quer fazer aquilo que realmente seja necessário. Então, se for uma rotina racional, que seja feita. E, por fim, também, o último e terceiro pilar do PBM, que é o que a gente vai focar mais, que é o uso racional do sangue. Então, cada vez mais você ter gatilhos restritos para você usar a transfusão certa para o paciente certo na hora certa, como eu mencionei para vocês. Então, eu vou fazer alguns comentários sobre algo que a gente já tem aqui no 9 de julho de PBM. Então, em primeiro lugar, a gente já tem uma facilidade de fazer uma detecção precoce da anemia e tratar o paciente com anemia. Por quê? A gente já tem um grupo de hematologia que já vem atuando, estava até conversando com a Fernanda sobre isso, nesse sentido. Então, temos ambulatórios, no CME a gente tem um grupo que já procura tratar isso e é interessante que essa geração nova de cirurgiões, eles são mais sensíveis a essa questão. Então, eles acabam realmente não tendo aquele furor operandi que a gente via antigamente aqui no hospital. Alguns anos atrás, o cirurgião queria botar o doente e operar de qualquer jeito. É lógico, tem alguns casos que você precisa urgenciar a cirurgia, porque realmente é urgente. Mas você não deve urgenciar uma cirurgia quando não há uma necessidade. Então, se você tem um paciente que tem mais do que 10% de probabilidade de transfusão, o nosso serviço também, diariamente, a gente checa o mapa cirúrgico e já vê se há necessidade de colher uma tipagem sanguínea daquele paciente ou até de fazer uma reserva. Nós já temos uma lista das cirurgias que são necessárias, a transfusão sanguínea, então a gente já vai deixar isso preparado. Isso é um trabalho que o serviço de hemoterapia faz. É um trabalho que não aparece no dia a dia dos médicos, mas é feito rotineiramente, todos os dias,
no final da tarde. Bom, uma outra alternativa que a gente tem no PBM seria, no intraoperatório, você ter a Cell Saver, principalmente para cirurgias cardíacas, cirurgias vasculares, que é uma recuperação intraoperatória. E também a cirurgia robótica, que diminui muito a chance do indivíduo ter sangramentos importantes. Então, atualmente, por exemplo, uma cirurgia de próstata por robótica, em média, o paciente tem uma perda em torno de 100 ml no máximo. Então, quando o cirurgião é bem treinado e realmente está bem habituado. Então, isso é muito importante, foi um ganho muito importante. Tem dias que nós não fazemos uma transfusão no centro cirúrgico aqui do hospital, para vocês terem uma ideia. E por fim, também eu gostaria de lembrar, no intraoperatório, o uso do ácido tranexâmico, que é o Transamin. Então, só para exemplificar, tem um estudo que foi feito patrocinado pela Fundação Gates, que é o chamado estudo Woman, que eles fizeram com mais de 15 mil mulheres, e eles mostraram que você usando o ácido tranexâmico no pós-parto, você tinha uma chance de diminuir de 4% a hemorragia pós-parto que você precisasse de transfusão e 3% a esterectomia por hemorragia pós-parto. Então, o Transamin é muito útil, cirurgiões vasculares já usam, cirurgiões cardíacos também aqui no hospital têm o hábito de usar o Transamin no pós-operatório e no intraoperatório também. Bom, então...